Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de Introdução à Informática do curso técnico em Cooperativismo. Sejam muito bem-vindos. Professor William, seja muito bem-vindo. Mais uma aula. Obrigado, professora Naira. Seja bem-vinda também. Seja bem-vindo a todos os nossos colegas aí, professores, alunos. Né? Estamos mais na nossa terceira aula já, né, professora? Já. Tô ficando triste. Já. Isso significa que está perto de acabar, viu, gente? Bem pertinho já, né? É. Então, vamos participar do chat, vamos trocar ideia, tirem suas dúvidas. Hoje nós teremos bastante coisa bem legal para a gente poder estar aprendendo, estar discutindo, estar descobrindo, né? Então, se surgir uma dúvida sequer, manda para o chat que a gente vai estar aqui para responder. Isso mesmo, pessoal. Então, vamos recapitular o que vimos na aula passada. Certo? Eu vou lembrar para vocês algumas coisas que nós vimos sobre componentes básicos do computador, falamos sobre os periféricos, hardware, software, os sistemas operacionais, né? Nós vimos os principais, vimos também algumas dicas sobre sites de busca, o que são browsers, nós vimos que são navegadores, aqueles que a gente acessa a internet, né? Todas as páginas da internet estão dentro dos navegadores. Hoje, nós vamos focar um pouco mais nessa parte de protocolos, de acesso, de internet e vamos também aprofundar a edição de textos. Então, nós vamos começar a entrar no mundo dos aplicativos, de edição de textos, de edição de planilhas e apresentações. Hoje nós vamos falar sobre edição de textos e ferramenta de armazenamento de dados, certo? Vamos aos nossos slides para ver os objetivos da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conceituar banco de dados, vamos entender para que servem os protocolos da internet, então uma parte aí um pouco mais técnica, nós vamos ver também. Nós vamos criar, formatar e excluir arquivos no Windows Explorer. Vamos conhecer também o que significa o Windows Explorer. Vamos desenvolver padrões de texto no aplicativo Word, que é o que utilizamos aqui no Instituto, certo? Pessoal, só um aviso, antes da gente começar a aprofundar sobre o nosso conteúdo da aula de hoje, eu só quero deixar bem claro para vocês, quem não tem acesso ao computador, anotem tudo que a gente for falar, para quando vocês forem fazer as suas tarefas que vão estar no ambiente virtual ou aí na escola de vocês, para que vocês lembrem do que a gente está falando aqui na sala, certo? Porque entendo que nem todos têm o computador diariamente, certo? Então, anotem. Tragam aí sempre um papel, pegue emprestado com um coleguinha e anota aí, pega um papel para pegar todas as dicas que a gente vai dar hoje. Vamos falar sobre atalhos, como criar pasta, como renomear a pasta. Então, é uma aula bem interessante e que tem umas informações bem importantes para vocês também, certo? Então, vamos lá falar sobre banco de dados. Banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Calma, não criemos pânico com essa definição, certo? Então, banco de dados, pessoal, sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, nós podemos dizer que se trata de um banco de dados. Olha só, trazendo um exemplo para a vida real. Antigamente, as empresas armazenavam informações em arquivos físicos, né, na pasta, dentro de arquivos, armários. Mas o surgimento e a evolução dos computadores possibilitaram o armazenamento desses dados de modo digital. Ou seja, aqueles arquivos em papel que estão acostumados a guardar, também tem a parte papel, mas agora eles têm a parte também digital. Entenderam? Então, isso são os bancos de dados. Esses são os nossos bancos de dados. Passando aqui, ó, são coleções de dados interligados entre si e organizados para fornecer informações. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, da lista telefônica
para vocês que antigamente a gente usava a lista telefônica para encontrar um telefone, né? Então tudo ficava aí, todos os telefones da cidade, todos os telefones de loja, de empresa, residencial, o telefone das pessoas. Eu lembro, professor, quando eu morava em Costa Marques, pessoal, eu sou de Costa Marques, um beijo para o pessoal de Costa Marques. E eu lembrava que eu pegava a lista telefônica para procurar o telefone de uma amiga, uma vizinha, ou alguém que morava em outro setor, a gente sabia o nome da rua, ia na lista telefônica. Era muito, eu achava o máximo ver o nome da minha família na lista telefônica. Era muito legal. Era chique, né? Era chique. Eu usava a lista telefônica para pedir pizza, professora. Então eu pedia muita pizza pela lista telefônica. Professora, a senhora explicando aí me deu uma dúvida. Então quer dizer que o meu celular, a agenda telefônica dele, é um banco de dados também? É um banco de dados, né? Tudo que tinha na lista telefônica, no papel, agora passou para o seu celular. Para o celular, na internet. Hoje a gente também tem os sites de busca, que você Guia Mais, busca Rondônia, tudo que você precisava na lista telefônica tem também digitalmente em sites. Então, outro exemplo que eu coloquei aqui nos nossos slides foi o de RH. Então, lembram? Deve ter ainda, a gente utiliza isso aqui não parou de existir, tá? Ainda existe, pessoal. Só que hoje há mais uma forma de armazenar, para que não perca. Antigamente tinha muito problema com incêndio, mofar. Aqui o estado é muito úmido, então tinha muito esse problema de deteriorar os arquivos. Então, a gente tem a parte física, mas essa parte física também está dentro do computador, certo? Então, nós temos duas maneiras de armazenar. O banco de dados, ele tem essa função de pegar tudo isso e armazenar dentro de um sistema. Professor William, alguma consideração sobre banco de dados? Não, tem uma pergunta para a senhora. Já? Já. Opa! Do professor Clilson, lá de Costa Marques, lá ele perguntando que legal. Quem é teus familiares lá, quem é as pessoas. É a família Arruda, pessoal. Família Arruda, olha aí. Seu Arruda, Dona Marli, meu tio Amauri Arruda. Ele é da família Gonçalves, lá de Costa Marques, lá. Um abraço aí para todo mundo do interior, viu? Isso aí, vamos voltar, hein, gente? Aqui, então, voltando sobre todo esse banco de dados, pessoal, eles precisam de um sistema para gerenciar esses dados. Então, essa informação é, muitas vezes, a coisa mais valiosa da empresa. Se uma empresa perde os dados do seu cliente, perde os dados dos seus fornecedores, como ela vai sobreviver, né, pessoal? Como é que ela vai saber quem são os clientes que estão lá nela, quem faz parte da empresa? Então, mantê-las e poder acessá-las sempre que necessário é primordial para tomar decisões importantes. E aí vem controlar o acesso dessas informações, o banco de dados faz isso. Então, já pensou se essas informações de cliente com endereço, com CPF, com telefone, cai em mãos erradas? Por isso que o banco de dados precisa de um sistema de gerenciamento de banco de dados, que vai dar essa segurança a essas informações que estão dentro dos dados da empresa, certo? O backup é uma forma de garantir que as informações não serão perdidas. Professor William, você pode explicar para a gente um pouco o que significa backup e qual a importância dele dentro do banco de dados? Com certeza. Na verdade, backup é outra palavra bonita que nós aprendemos, muito bonito, né? Backup. Eu ainda estou com um browser na cabeça também, outra palavra linda. Né? E backup, além da palavra bonita, também é muito importante, porque hoje nós ouvimos por diversas vezes o quê? As pessoas dizem, meu computador deu problema, o meu celular deu problema e eu perdi toda a agenda, ou eu perdi todos os dados do meu computador, ou meu pendrive pegou vírus e eu perdi tudo. Quando nós falamos em backup, também em banco de dados, como em qualquer outro dispositivo de mídia que nós utilizemos, é você ter o ato de salvar aquelas informações em um segundo local.
Então, eu tenho tudo salvo ali bonitinho. Tem o SGBD, que ele vai gerenciar as informações que estão armazenadas, como a professora Nara falou também, eles vão manter a segurança desses dados, para que ninguém entre lá e roube. Imaginem só, os cartões de crédito hoje, né? Aquilo ali é um banco de dados. E já pensou se fosse aberto para todo mundo entrar? Né, ia virar uma bagunça generalizada. Então, há necessidade de ter um sistema ou um programa para gerenciar e controlar aquilo ali. E lá, quando é feito esse gerenciamento, também é feito esse backup, que eles fazem uma cópia daquelas informações e salva em outro local, porque se queimar ali ou danificar ou acontecer qualquer coisa, ele já está salvo, né, em outro local, de preferência em outro prédio, né, para que possa não perder as informações e poder manter aí a rotatividade de todos os dados, professora. Exatamente, pessoal. Mais uma definição sobre SGBD, para a gente concluir essa explicação, o SGBD, ele garante a consistência dos dados, ele controla o acesso dos usuários, ele mantém os dados seguros e fornece meios de acesso aos dados. Esse meio de acesso, ele controla os níveis de acesso. Então, tem o nível de administrador. Esse administrador, ele vai poder alterar dados, excluir, editar, criar, enfim. E tem o acesso o convencional, né, do usuário comum. Ele pode só consultar dados de algum cliente, observar consultar mesmo o cliente, ver se o cliente está vigente na empresa, se ele está inadimplente, se ele pagou direitinho. Então, tudo isso serve, o banco de dados faz essas informações, certo? Então, passamos aqui a definição concreta do SGBD. Ele disponibiliza uma interface para que seus clientes possam incluir, alterar ou consultar dados armazenados. Então, toda vez que a gente disser sistema de gerenciamento de banco de dados, é o sistema que vai incluir, alterar ou consultar dados armazenados, certo? Agora, o banco de dados, só por ele mesmo, eles são somente os dados, propriamente dito. O SGBD é onde o banco de dados está armazenado, certo? É o sistema que vai dar segurança para esses dados. Eu coloquei aqui alguns exemplos de SGBD, que tem o SGBD Oracle, SGBD MySQL, o SQL Server e muitos outros mais sistemas gerenciadores de banco de dados que nós temos no mercado. As empresas que utilizam esses bancos de dados, deixa eu só apagar aqui embaixo. Nós temos a CIA, Marisa, o Detran. Por que eles precisam disso? Olha só, pessoal, vamos dar o exemplo aqui do Detran. Quando você vai pagar, seu pai ou um parente seu vai pagar o documento do carro, é só levar o documento, chega lá, o Detran vai no sistema de banco de dados. Porque o carro que você vai pagar, ou que seu pai vai pagar, está cadastrado no banco de dados deles. Então, todo carro, por isso que tem as placas, tem o documento, porque tudo isso está previamente cadastrado em algum sistema. E o banco de dados vai ajudar a procurar o carro, quando tem multa, quando chega a multa, quando tem vencimento de seguro, DPVAT, enfim. Tudo isso está cadastrado no sistema de gerenciamento de banco de dados. E esses dados ficarão armazenados lá, seja do carro, seja de cliente. Na CIA, na Marisa, nós temos os cadastros aí de clientes, certo? Então, o endereço do cliente, saber se ele está em dia, quanto que ele deve, enfim, essas coisas que a gente acaba comprando por aí. Características principais do sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele permite vários acessos ao mesmo tempo, ou seja, várias pessoas podem estar logadas online no sistema. Ele permite criar e aplicar regras de segurança, como eu falei do login, né? Tem o administrador, tem o usuário convencional.
e ele permite recuperar os dados rapidamente. Se você perdeu, claro, tem que ter aqui, gente, o backup, que nem o professor William falou. Sem backup não vai adiantar nada recuperar nada, certo? Então, os exemplos que eu coloquei aqui de sistema de gerenciamento de banco de dados, temos aqui o Oracle, que é do Java, o MySQL, muitas empresas utilizam esses sistemas de gerenciamento, o SQL Server, então nós temos vários. Não tem só esses, tá, pessoal? Tem muito mais desses sistemas por aí no mercado, mas esses são os mais famosos que as maiores empresas do ramo utilizam. Bom, agora nós vamos falar sobre protocolos e serviços de internet, tá? Quando eu falo de protocolos, internet. Quando eu falo sobre esses protocolos e serviços, eu estou falando de internet, de web. O protocolo é uma convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação, transferência de dados entre dois sistemas computacionais, ou seja, entre dois computadores, entre duas redes, certo? É uma espécie de linguagem utilizada para que dois computadores consigam se comunicar. Então, o protocolo nada mais é que a linguagem dos computadores, certo? Ó, por mais que duas máquinas estejam conectadas à mesma rede, se não falarem a mesma língua, não há como estabelecer uma comunicação. Então, o protocolo serve para isso, para conectar uma ou mais máquinas numa rede. Vamos falar também do principal protocolo da internet, que é o TCP/IP. Eu coloquei aqui, ó, é o principal protocolo de envio e recebimento de dados na internet. Anotem isso, hein, pessoal? Pode cair na prova. Pode cair na prova. TCP significa protocolo de controle de transmissão. Eu não vou falar em inglês para não enrolar a língua aqui para vocês. Então, já estou traduzindo a sigla TCP, Protocolo de Controle de Transmissão. Então, ele transmite os dados, a comunicação via internet. E o IP é o protocolo da internet. Então, esse aqui transmite e esse aqui manda pela internet. Os dois juntos são indispensáveis para o acesso à internet, para a comunicação via rede. Então, o TCP/IP é um conjunto de protocolos. Aí, eles juntos fazem tudo isso que a gente vê pela web. Esse grupo é dividido em 4 camadas, que nós não vamos especificar as 4 camadas para vocês, certo? Porque não é interessante, não vem ao caso a gente falar mais tecnicamente sobre isso. Mas só a título de conhecimento, nós vamos colocar as 4 camadas aqui, que é a camada de aplicação, a camada de transporte, camada de rede e a camada de interface. Cada uma delas é responsável pela execução de tarefas distintas. Essa divisão em camadas é uma forma de garantir a integridade dos dados que trafegam pela rede. Então, olha só, pessoal, digamos que o protocolo TCP/IP é como se fosse o protocolo pai da internet. E o protocolo, a internet, vamos dizer que é o dono da rede, dono de tudo, como se fosse uma empresa. O nome da empresa, internet. Os funcionários dessa internet são os protocolos. Cada camada dessa, aplicação, transporte, rede, interface, são os setores dessa empresa, chamada internet. É uma suposição, tá, gente? Só para que vocês entendam melhor, aplicada ao dia a dia. Então, cada camada é um setor. Dentro desses setores existem os funcionários. Cada funcionário tem uma função dentro da empresa. Esses funcionários são os protocolos. Para cada coisa, quando a gente manda um e-mail, tem protocolo. Quando a gente acessa a internet, tem protocolo. Quando a gente recebe um e-mail, envia mensagem pelo celular, pelo computador, enfim, independente de onde você esteja mandando, se for utilizar a rede, utilizou a internet, você está utilizando um tipo de protocolo. Certo, professor William?
Professora, me deu uma Quer dúvida. complementar alguma coisa sobre isso? Eu quero perguntar para a senhora, que agora eu fiquei com dúvida num negócio aqui. Então, a senhora explicando sobre o protocolo TCP/IP, eu poderia comparar com os Correios, por exemplo, a empresa de Correios e Telégrafos? Pode. Onde ele faria a coleta da carta na minha casa, organizaria para onde vai, leva até a outra cidade e entrega para a pessoa que eu mandei a carta? Exatamente. É assim que ele vai transmitir a sua mensagem, só que não por vias terrestres, né? Que nem o Correio faz. Mas isso vai via rede, via internet, pela nuvem, né? Pelas as conexões de rede que existem. Mas é exatamente essa linha aí. O protocolo, ele transmite dessa maneira. Como uma carta que você envia, uma encomenda que você solicita, enfim, é dessa maneira que funciona os protocolos de internet, certo? Vamos avançando aqui. O IP, que é o protocolo de internet, é o responsável pelo envio e endereçamentos dos pacotes TCP. TCP é o protocolo de transmissão de pacotes. Então, é a forma padronizada de comunicação para os computadores na internet. Ele permite dar segurança à transferência de informações e verifica se ela foi bem sucedida, ou seja, ele confirma se essa informação chegou, se a mensagem chegou, se a encomenda chegou, certo? Então, o IP é o protocolo, os dados são enviados a partir de um computador para outro na internet. O TCP, quando esses dados são enviados, é ele que garante se vai chegar ou não essa informação. Passando mais para frente, sobre os principais protocolos usados na internet, que é o meio que a gente mais utiliza hoje, tanto para trabalhar, para estudar, enfim, pelo celular, pelo computador, pelo notebook, enfim, qualquer que seja o seu dispositivo. O principal protocolo de comunicação de web é o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Ele é utilizado para controlar a comunicação entre o servidor de internet e o browser, que nós vimos na aula passada, que são os nossos navegadores. Professor William, o senhor pode complementar para a gente sobre HTTP? Adoro, outra palavra, outra coisinha bonita, né? Bom, para a gente falar em HTTP, eu não posso deixar de falar do IP novamente. O professor Anara explicou, o IP, ele faz parte do protocolo TCP/IP, e o IP é como se fosse o CPF da máquina na rede. Cada computador existente, cada celular, cada tablet, cada equipamento que esteja conectado à rede, ele tem esse IP, que é o endereço dele na rede. Então, aquele endereço ele não vai se repetir, né, no mundo todo, vai ser só aquele endereço. Quando existe esse endereço, para que possa trocar informações dentro da linguagem de computadores, o que acontece? Quando eu digito lá uma página, o HTTP ele vai pegar aquele nome que eu digitei, ele vai converter para o IP e ele vai procurar na rede mundial de computadores, que é a internet, qual é o computador que tem aquele IP, fazendo com que ele troque informações e traga para você aquilo que você pesquisou, aquilo que você buscou. Então, o HTTP ele vai trocar, né, trocar as informações da nossa linguagem, que é o português, para a linguagem de máquinas, para que possa ser encontrado na rede mundial de computadores. Essa é uma definição mais simples que nós temos para HTTP, até porque o foco do nosso curso é a parte de iniciação à informática, né? Então o curso Cooperativismo ele não requer tanto conhecimento técnico específico a esse conceito, tá? Mas é importantíssimo você saber que o IP é o teu endereço na rede, ou seja, o teu endereço do teu computador, que ele vai ser localizado em qualquer lugar. Então, quando alguém invade o teu computador, por exemplo, ele invade através do IP. Quando você é localizado na internet, é localizado também pelo seu IP. O seu IP, o IP da tua máquina, é a mesma coisa que o teu CPF. Beleza? E HTTP, ele vai converter as informações da linguagem do português para a linguagem de máquina. Quando nós falamos linguagem de máquina, o computador ele não trabalha quando a gente digita lá uma palavra.
A letra A, por exemplo, ele não entende a letra A. Ele converte aquela letra para um conjunto de números que é conhecido como binários. E esses binários, eles são transmitidos, né, através dos protocolos, né? O protocolo, ele pega essa informação e ela leva até o IP que eu solicitei. Vamos colocar um exemplo prático aqui. Se eu mandar, por exemplo, uma busca para o Google, né? Quando eu digito lá Google, ele troca o nome Google, porque imagine só se nós tivéssemos que decorar cada IP de cada site, cada IP de cada página que eu queira acessar. É quase impossível. Já teve uma época que isso aconteceu, né? A professora Naira usou muito, eu ainda não existia nessa época, que é chamado ICQ, né? Que era só por uma questão de números. E aí você tinha que decorar uma sequência de quase 15 dígitos. A professora Naira, ela lembra muito bem disso, né? E hoje mais não, hoje você já tem é chamado de domínio, que é o nome, é algo mais suave para você memorizar. Hoje nós sabemos vários sites, tudo é site hoje, né? Mas e aí eu pergunto, e o WhatsApp? Ele funciona dessa mesma coisa? Todo mundo usa o WhatsApp, ou quase todo mundo, né? O WhatsApp também, quando você conecta com o teu celularzinho lá na internet, o teu celular também tem o IP. Quando você manda uma mensagem, acontece o mesmo processo que acontece no computador de mesa, que é chamado desktop, num notebook ou num tablet. É o mesmo processo, né, professora? Exatamente, pessoal. Só para complementar a parte do IP, o professor falou, eu lembrei de uma coisa importante. Tudo que está conectado à internet, tudo que tem uma conexão de rede, tem um IP, certo? Agora, quando o seu computador, seu note, seu celular, ele não tem conexão nenhuma com a internet, ele está só ligado, ele possui um endereço chamado MAC, que é o endereço físico. É como se fosse a nossa impressão digital. Todo dispositivo possui, seja ele máquina fotográfica, celular, notebook, impressoras, scanner, webcam, geladeira, tudo isso tem um número chamado MAC, que é o endereço físico, como se fosse a identidade deles mesmo. Quando esse dispositivo conecta à internet, que nós temos até geladeira que já tem conexão Wi-Fi, impressoras que conectam via Bluetooth também, então a partir do momento que ele conecta a uma outra coisa, tem uma rede, ele passa a ter também o endereço IP. Então ele tem o endereço físico e o endereço IP quando está na rede. Quando está somente local, ele possui o endereço MAC, que é para identificá-lo permanentemente, certo? Voltando aqui aos nossos slides e com os nossos protocolos, nós temos um outro protocolo muito importante também, que é o FTP, File Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de arquivo. Ele permite a transferência de dados ou arquivos entre computadores, mesmo com sistemas operacionais diferentes, Linux ou Windows. Isso nós falamos na aula passada sobre esses sistemas operacionais. Então eu desenhei aqui para vocês 2 computadores, aqui embaixo. Vamos dizer que o computador A quer enviar um arquivo para o computador B, certo? Eles estão conectados por meio de um cabo de rede, aquele cabinho azul ou branco, dependendo aí onde você está. Então eles estão conectados, eles possuem rede, eles têm conexão e o computador A quer enviar um arquivo para o computador B. A partir do momento que ele transfere esse arquivo para ele, eles estão utilizando o protocolo FTP. E vice-versa, se o B quiser mandar um arquivo para o A ou para qualquer outro computador que esteja fora, eles utilizam o protocolo FTP, certo, pessoal? Tudo que vocês enviam, quando você envia uma mensagem, um SMS, um outro arquivo que você está utilizando, você utiliza o FTP. O SSL é o protocolo de segurança. Não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia tem o H, quando você digita no site, ele aparece HTTPS. Os sites que possuem
certificado de segurança. Ele permite uma segurança maior nos sites. Então, quando vocês forem comprar pela internet, quem tem o hábito de acessar aí e comprar pela internet, observem se o site lá na barra de endereços tem o HTTPS. Isso significa que ele é um site seguro, que você pode confiar para utilizar, certo? Por último, o nosso protocolo definitivo para hoje é o protocolo de transferência de e-mails. Então, toda vez que nós enviamos um e-mail, a gente está utilizando o protocolo SMTP, certo? Que é o protocolo para transferência simples de e-mail. Ele transmite os e-mails entre servidores. A mesma coisa que do nosso computadorzinho, ó, se eu tenho o computador A e o computador B, eu quero enviar não mais um arquivo, eu quero enviar um e-mail para ele. Então percebam aí que cada função, cada protocolo possui a sua função dentro da empresa. Lembra que eu falei que cada protocolo é um funcionário, cada funcionário tem a sua função. Então o funcionário SMTP, a função dele é de transferir e-mails na rede. O funcionário FTP transfere arquivos ou pastas para outros computadores. O protocolo SSL, ele envia um protocolo de segurança e assim sucessivamente, certo, pessoal? Vamos passar agora para o Windows Explorer. Mas antes, vamos ver se tem alguma pergunta, alguma contribuição, professor William? Temos uma pergunta da aluna Tamires, lá do professor Renato, lá de Jaru. Né? Ela gostaria de saber como que o roteador faz ou opera para mandar o sinal. Né? Então, assim, quando nós falamos em roteadores, nós temos que nos atentar a saber diferenciar os dois tipos existentes. Eu tenho roteadores a cabo e eu tenho roteadores sem fio. Eu vou explicar rapidinho os dois, né, até para a gente não entrar no outro conteúdo, que tem bastante conteúdo ainda. Quando eu tenho um sinal ADSL, hoje é o sinal que a operadora telefônica ou a operadora a cabo, ela oferece, ela te manda um IP. E esse IP, ele permite que você gere outros sub-IPs, que é chamado de DHCP. Então, quando você conecta o teu modemzinho lá na tua linha telefônica, e ele autentica para conectar na internet, e você conecta outros cabinhos naquele roteador, ele pega esse DHCP, que é um divisor de IP. Então ele vai ver lá, faz uma varredura na tua rede, e aí encontra 10 computadores conectados àquele roteador. 10 é muito, vamos colocar 4. Tá? Então tem 4 computadores conectados na tua rede, e ele vai falar assim, ó, agora eu vou dar um IP para cada um de vocês. E aí ele vai lá e dá um IP para cada uma das máquinas, fazendo com que através daquele modem ela possa se conectar entre elas, que é chamado de intranet, e também a extranet, que é a nossa internet. Tá? Quando existe o outro, que é o sem fio, que ele faz a mesma coisa, só que ele vai identificar as placas wireless. Quando nós conectamos um cabinho no computador, eu conecto numa placa de rede. Quando eu conecto sem fio, eu tenho uma placa de rede sem fio, que é chamado de wireless, ou Wi-Fi, como as pessoas gostam de chamar também. Mas o processo de distribuição de IP é o mesmo, tá? Quando eu utilizo o DHCP, toda vez que eu desligo as máquinas, seja ela a cabo ou sem fio, e ligo tudo de novo, ela vai renovando esses IPs. Tá? Para que ele possa, ele vai pegando, a primeira máquina que liga, ela vai pegar o primeiro IP e assim sucessivamente. É importante só destacar que o IP que está no teu roteador, né, aquele que vem da operadora, ele é fixo, ele não muda. Tá? O que muda são os IPs internos, o externo, aquele lá é seu e ele não vai mudar. Beleza, Tamires? Espero ter ajudado. Então, professor, o roteador, ele recebe a internet e distribui para os computadores que estão conectados na minha rede ali. Isso mesmo. É bom ter uma senha de roteador para que as pessoas não fiquem acessando. Outra coisa do roteador também, uma particularidade, tem roteador que só tem uma antena. Já observaram? Esse roteador que só tem uma antena, ele tem 150 Mbps, que é a distância que ele vai atingir o sinal
de frequência dele. Então esse é um sinal menor. Quando a casa tem muitas paredes ou um lugar assim, ele já não chega até o banheiro da sua casa, por exemplo, se for um pouco grande. Agora, tem roteador que possui 2 antenas. Esse é de 300 Mbps. Esse daí sim alcança um raio maior. Esse pode chegar até lá no quintal da sua casa, dependendo do tamanho. Então, essas são as vantagens também do roteador. Mais alguma coisa, professor? Só uma curiosidade que a senhora falou, eu lembrei agora, que é legal vocês saberem. Quando você tem um roteador sem fio, independente das antenas, ele emite um sinal. Esse sinal é chamado de espectro. É como se fosse um sinal de rádio. Então você pode, como a professora falou, quanto mais paredes de alvenaria ou de madeira você tiver, ele interfere no sinal. Porém, se você tiver paredes de vidro, ele bloqueia totalmente o teu sinal, porque ele reflete. Então o espectro ele bate nessa divisória de vidro, nessa parede de vidro, e ele não passa. Então, se o teu roteador ele tem um alcance, vamos colocar um roteador mais ou menos de 300 kbps, ele vai alcançar aí 50 metros numa área livre. Se você tiver um aparelho de vidro, ele não passa 3. Então, é só nível de curiosidade, tá, professora? Muito interessante isso daí. Bom, pessoal, vamos para os nossos slides e vamos falar agora sobre manipulação de arquivos e pastas, certo? Deixa eu pegar minha canetinha. Windows Explorer. Windows Explorer. Não confundam com Internet Explorer, certo? Quando vocês virem isso aqui, ó, Internet Explorer é o navegador, aquele Ezinho azul. Esse aqui é o Windows Explorer. Ele é o programa de gerenciamento de arquivos e pastas do Windows, certo? Então, ele é utilizado para cópia, exclusão, organização, movimentação e todas as atividades de gerenciamento de arquivos do computador. As pastas no computador, elas funcionam como gavetas. Essas aqui, ó, que eu coloquei em um armário para vocês visualizarem. Eles que utilizamos para guardar coisas de maneira organizada. Antigamente, que ainda é utilizado, como eu disse para vocês, na parte de banco de dados, a gente ainda utiliza os arquivos físicos, tá, pessoal? Não morreu, não. Mas, como uma segunda segurança, esses arquivos, eles também podem ser organizados no computador, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, esse é o nosso programa Windows Explorer. Toda vez que você abrir ele no Windows, perdão, ele vai abrir com essa carinha aqui. Esse é o padrão do nosso o Windows Explorer. Ah, mas ele não tem nome em cima, nem parece que é um programa. Eu pensei que ele era uma ferramenta do Windows. Não, ele é um programa que já vem instalado no Windows, certo? E esse aqui é o ícone do Windows Explorer no Windows 7, certo? Esse é o ícone dele que está vindo aí para que vocês visualizem melhor. Geralmente fica na barrinha de tarefas embaixo, na parte inicial do programa. Eu vou mostrar para vocês agora, vou sair aqui da parte de apresentação e vou abrir aqui o nosso Windows Explorer. Espero que deem para vocês observarem aqui, ó, que tem a pastinha amarela bem aqui embaixo no rodapé da nossa tela. Esse é o Windows Explorer. Quando eu clico, ele já abre aqui para mim e mostra todas as funcionalidades. Vou acionar a nossa lupa para que vocês vejam melhor. Eu já falei isso também na primeira aula. A lupa, ela está instalada no Windows. Ela já vem instalada no Windows. Vocês podem utilizar para visualizar melhor. Aqui, ó. Vou aumentar. Pronto. Então, por padrão, pessoal, por padrão, o Windows Explorer, ele vem assim, disponibilizado. Então, quando ele diz este computador, aqui nós temos o nosso HD, né, que é o disco rígido. O professor William explicou isso também na aula passada. Aqui nós temos o tamanho, ele diz o tamanho do nosso HD. Ele está particionado em duas partes. A área de trabalho
é a parte da área de trabalho que fica inicialmente do sistema para que a gente observe lá quando a gente liga o computador. O diretório de documentos, ele vai trazer todos os documentos que tem dentro do meu computador. Não significa que sejam só documentos. O correto é que sejam só documentos, mas não quer dizer assim, então eu não posso colocar uma imagem dentro dessa pasta de documentos? Pode, você pode colocar também aqui, só que não vai ficar organizado o seu computador, depois pra você achar vai ser uma dificuldade. Aqui na biblioteca imagens, ficam todas as imagens armazenadas no computador, aqui não tem nada, tem sim, algumas imagens que estão no computador. O preferencial também, deixem somente imagens dentro da pasta imagens. A biblioteca músicas, a mesma coisa, vai armazenar tudo que for áudio dentro do seu computador. Mas quem que vai fazer isso? O meu computador sozinho? Ele vai saber que é música? Que é imagem? Que é arquivo? Não, é você que vai organizar. Ele já traz para você a facilidade de organizar com essas bibliotecas aqui. A partir do Windows 7, ele já trouxe as bibliotecas prontas para que você armazene os seus vídeos, músicas, imagens, para que você fique mais organizado. Então, deixa eu diminuir aqui. Eu vou criar com vocês uma pasta dentro da pasta documentos, certo? Vai ficar pequenininho aí, mas é só para a gente poder entender como criar uma pasta. Quem não tem computador em casa e não tem acesso, anotem, pessoal, anota aí essas dicas que eu vou passar para vocês. Se um dia, ou a oportunidade que vocês tiverem, pratiquem isso onde vocês puderem. Então, eu vou criar uma pasta aqui. Cliquem na parte em branco com o botão direito do mouse ou no touch do notebook. Então, vem aqui em novo. A primeira opção aqui, ó, é pasta. Eu estou criando uma nova pasta. Vou renomear, vou colocar o nome da pasta Cooperativismo. E dei Enter. Pronto, acabei de criar uma pasta. Dentro dela, eu acesso com 2 cliques, percebo que não tem nada, porque eu ainda não criei nenhum arquivo dentro da minha pasta, certo? Vou voltar aqui na setinha, ó. Agora eu quero copiar essa minha pasta daqui para dentro de imagens. Eu posso dar Ctrl C, que é o atalho de copiar, certo? Ou eu posso, com o mouse, segurar e arrastar para dentro onde eu quero. Só que vejam que está escrito mover para download. Se vocês conseguirem, deixa eu tentar aumentar aqui. Cooperativismo. Vou clicar vou segurar aqui. Ó, mover para, e aí ele já coloca a pasta onde está em cima. Só que eu não quero mover, eu quero copiar. Copiar. Então, solta ela aqui, para que não faça nada. Eu vou segurar a tecla Ctrl. A tecla Ctrl. Eu estou pressionando, eu estou com o mouse e a tecla Ctrl pressionada. Eu só vou soltar aonde eu quiser que fique a minha pasta copiada. Então, a partir do momento que eu copio, ó, agora eu vou soltar. Copiou. Dentro da minha área de trabalho, então agora eu tenho 2 pastas chamadas Cooperativismo. Uma dentro de documentos e a outra dentro da área de trabalho. Ela veio para cá, certo? Eu tenho 2 pastas. Para apagar essa minha pasta, eu seleciono a pasta e eu digito a tecla Delete. Pronto, apagou a minha pasta. Certo, pessoal? Deixa eu ver um pouquinho como é que tá. Deixa eu diminuir. Então, nós criamos aqui a nossa pasta. Vamos renomear uma pasta. Então, nós criamos a pasta Cooperativismo. Deixa eu ir aqui para documentos, onde ela está, ó. Cooperativismo. Eu quero renomear a minha pasta. Temos 2 maneiras de renomear a pasta. Mantém ela selecionada, dá 2 cliques, cliques pausados. O
Porque se você der 2 cliques, um atrás do outro, assim, ó, ela vai abrir a pasta. Então, abriu a minha pasta. Mas eu não quero abrir a pasta. Então, você dá um clique, pensa 2 segundos e dá outro. Que aí ela vai abrir para que você renomeie a pasta. Então, apaga e escreve o nome que você quer. Eu quero agora que ela se chame IFRO. Aí dá o Enter e renomeei a pasta. Ou um atalho que você pode utilizar para renomear a pasta é teclando a tecla F2. É uma tecla só, tá, pessoal? Espera aí. A tecla F2, ó. Clicou a tecla F2, eu posso também renomear a pasta. Terminou, dá um Enter que ela volta para lá. Outra dica importante e que vocês vão utilizar bastante aí quando começarem a utilizar os computadores, certo? Passando para frente, gerenciamento de arquivos e pastas. É possível também que a gente realize operações básicas como copiar e colar, recortar e colar e excluir, como eu acabei de mostrar para vocês. Outra coisa que eu também mostrei para vocês são os atalhos de copiar, recortar. Para que a gente copie, isso não só no Windows Explorer, mas no Word, no Excel, no PowerPoint, em todo o Windows que você for utilizar, o atalho de copiar é Ctrl+C. Para recortar é o Ctrl+X. Anotem isso, hein, pessoal? Eu acho que isso pode cair na prova, hein, professor? Pode cair na prova. O atalho de colar... Oi? Um passarinho me contou que pode ser que caia. Eu também acho. O atalho de colar é o Ctrl+V. E para excluir, usa-se a tecla Delete, certo? Para mover arquivos ou pastas, eu acabei de mostrar para vocês, utilizando a tecla Ctrl, vamos arrastar a pasta para outra e aí sim você copia para outro local. Isso se a sua pasta tiver arquivos dentro, ele vai tudo junto dentro também, certo, pessoal? Não vai só a pasta, não, vai tudo que tiver dentro dela, vai todo mundo junto para o outro local. Apagando pastas ou arquivos. Podem ser feitos de várias maneiras. Você pode selecionar o arquivo ou a pasta arrastando para a lixeira. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu quero apagar essa minha pasta. Eu posso arrastar para a minha lixeira. Eu posso dar simplesmente um delete e ele já apagou a minha pasta. Quando eu dou um Ctrl+Z, percebo que ela voltou. Eu vou apagar ela de novo. Delete, apagou a minha pasta. Ctrl+Z, eu desfiz o que eu apaguei. Isso só acontece porque eu estou num dispositivo, no computador. Se você fizer isso no seu pendrive, você não vai conseguir voltar, certo, pessoal? Porque o pendrive ele não tem a memória que o computador possui. Então, apaguei aqui. Quando eu quero apagar um arquivo, alguma coisa que eu criei, sem que ele passe pela lixeira, eu dou um Shift Delete. Quando eu dou só delete, essa pasta IFRO vai para a lixeira, certo? Quando eu dou Shift Delete, ele vai apagar permanentemente do computador. Ela não vai passar nem para a lixeira, ele vai para a terra do além, que ninguém vai ver, não tem como recuperar, certo? Então, se eu disser que eu quero excluir permanentemente, eu digito, clico no sim. E agora, quando eu for dar o Ctrl+Z para voltar, ó, ele não está mais localizado. Eu não encontrei mais, porque eu apaguei definitivamente do meu computador. Então, tome muito cuidado com isso. Certo, pessoal? Vamos voltar aqui. Bom, nós vamos para a nossa atividade de sala, certo? E quando a gente voltar, a gente continua. Nós vamos falar sobre o Word ainda, mas tentem fazer a atividade de sala de vocês. E quando nós voltarmos, a gente corrige e vê as perguntas que
as respostas, aliás, que mandarei para você, né, professor? Isso, aproveitem, mandem as dúvidas, envie as respostas que vocês responderam aí das atividades. Peça para o professor digitar aí, nós temos vários professores aí super dispostos a ajudar vocês, tá bom? Então até daqui a pouco, né, e até já já. Estamos de volta, sejam bem-vindos de volta. Eu vou continuar o assunto sobre editor de texto. Vamos acompanhar aqui nos nossos slides. Eu vou colocar para vocês a definição do que é o Word. Então, o Microsoft Word é um dos editores de textos mais utilizados do mundo. E não é exagero, tá, gente? É verdade. O mundo inteiro utiliza o Word, tanto por ele ser mais intuitivo, certo? Por mais que seja de uma plataforma privada, mas muitas pessoas utilizam ele porque realmente é uma ferramenta muito, muito completa de se utilizar, certo? E ela é repleta de recursos e funcionalidades, o que a torna apta à elaboração de diversos tipos de documentos. Então, eu tenho aqui a interface do nosso Word. Então, esse aqui é o 2016, tá? A versão que nós vamos utilizar aqui. Então, é bem atualizado o nosso editor de texto. Se você, na sua cidade, o computador que você tem em casa, ou na escola, ou aonde você acessar, não for o 2016, não se preocupe, certo? Só vai alterar uma coisa ou outra, não se preocupem com isso. Mas a base é a mesma, as funções são as mesmas, os atalhos que nós vamos utilizar serão os mesmos, tá bom? Ele só está com um pouco mais de funcionalidade, mas isso não tem problema. Então aqui, antigamente, nos Words, deixa eu ver, da versão 2003, nós utilizávamos a barra de menus, certo? Hoje não se tem mais a barra de menus. O menu ele fica exposto aqui, ó. Ele fica exposto. Foi isso que eles modificaram no nosso aplicativo. Hoje são chamadas de guias. São chamadas de guias, certo? Então, nós temos aqui as nossas guias, que é o antigo menu. Passando aqui para frente, eu vou abrir o aplicativo Word. Lembrando que para a gente passar essas telas assim, ó, do jeito que eu estou fazendo, as teclas são Alt, Tab. E cada tabzinho que eu dou, estou clicando, ele vai passando para cada tela. A tela que eu quero ficar, eu solto e vai abrir a tela do Word, certo, pessoal? Então, eu tenho aqui, esse é o nosso Word 2016. É a última versão do aplicativo, certo? Do pacote. Toda vez que eu disser pacote Office, ou quando eu disser MS Office, vou aumentar aqui. Para selecionar todo o texto, já anotem aí os bizus que eu vou dando para vocês. Ctrl T. Aí eu venho aqui em cima e vou aumentar a letra para 50. Dou Enter e opa, cresceu, certo? Clico fora e tiro a seleção das nossas fontes. Então, toda vez que eu disser pacote Office, MS Office, esse MS, ele é de Microsoft, que é a empresa do Word, certo? Então, toda vez que disser isso, pacote Office, eu quero dizer que eu tenho o Word, Excel, PowerPoint, que são os que nós vamos utilizar aqui na nossa aula, certo? MS Office também, MF Office
Word é a mesma coisa de somente Word. Só para essa linguagem um pouco técnica, para que vocês entendam, isso pode cair em alguma atividade de vocês aí, certo? Para que não fique essa dúvida. Então, estou apagando aqui com a tecla Backspace, a gente apaga. Esse é o layout do nosso Word. Eu tenho aqui as minhas guias, na guia Inserir, Desenhar, Design, Layout. Então, esse aplicativo, na versão 2016, ele está bem atualizado, ele está bem avançado, certo? Eu vou diminuir aqui a nossa fonte, colocar 25, para eu ver com vocês sobre formatação básica de texto. Se eu for escrever um texto agora com vocês aqui, a gente vai demorar muito, vamos usar todo o tempo e não vamos digitar texto nenhum, não vamos entender as funcionalidades do Word. Então, uma função para criar texto teste em Word é o seguinte, anotem aí, sinal de igual, hand, abre o parênteses e eu vou digitar aqui 4,3 e fecho parênteses. O que eu estou dizendo? Eu estou dando um comando para que ele escreva o hand com 4 parágrafos contendo 3 frases em cada parágrafo. Quando eu der o Enter, olha só, ele criou o meu teste. Deixa eu diminuir aqui para que vocês vejam melhor. Olha só, então ele criou 4 parágrafos, ó, 1, 2, 3, 4 parágrafos. Cada parágrafo desse possui 3 frases. Isso é um bisuzinho aí de programação para que crie um texto teste, certo? Agora eu vou formatar esse texto. Isso vocês vão precisar quando vocês forem terminar o curso de vocês para aplicar com relatórios de estágio ou alguma outra utilidade que vocês farão aí mais para frente, certo, pessoal? Eu vou usar aqui agora, vou selecionar o primeiro parágrafo e eu vou formatar esse primeiro parágrafo. O padrão das normas de formatação é que aqui desse lado direito fique tudo retinho, para ficar bonitinho. Então o nome disso é justificar, olha só, justificar. Nós temos as 4 formas de formatação básica de texto, que é o alinhamento à esquerda, o centralizado, o alinhamento à direita e o justificado. Isso é muito básico de se entender e é necessário que vocês aprendam sobre formatação básica de texto, certo? Então, para que o meu texto fique todo reto, eu seleciono ele todo, ou eu vou pelo atalho, que é o Ctrl J, de justificar, ou eu clico aqui no ícone justificar e fica todo mundo retinho, certo, pessoal? Outra função básica que a gente também ajuda bastante, percebam que toda vez que forem abrir o Word, qualquer versão do Word, ele não mostra a régua, ó, não tem o régua aqui em cima para saber qual o recuo de parágrafo ou onde que ele está. Então, venho aqui na guia Exibir e marca a opção Régua. Ó, ele vai mostrar agora, acabou de mostrar a minha régua. Olha só, aqui sim eu sei agora como está o espaçamento e eu sei que o meu parágrafo, o primeiro, ele tem que estar com a distância de 1,5. Então, ele já vai certinho na régua, eu coloco e formato exatamente a medida que eu preciso. Fiz o meu relatório, meu documento, meu arquivo, meu texto, enfim, o que vocês tenham criado no Word, agora nós precisamos salvar esse documento. Então, venham aqui na guia Arquivo e cliquem na opção Salvar. Você vai escolher o local que você vai salvar, dentro de uma pasta ou dentro do seu pendrive, enfim, você vai escolher o local, certo? Eu vou colocar
nessa pasta aqui. Coloquem o nome do seu arquivo. Eu vou colocar só teste. Espero que esteja bom para vocês visualizarem aí. E depois clico em salvar. Lembra que nós falamos também aula passada sobre salvar o arquivo por perigo de queda de energia ou o computador desligar subitamente. Então, mantenham sempre o arquivo de vocês salvo para que não percam nenhuma informação. Outra coisa que nós podemos salvar também é o arquivo em formato de PDF, né, professor William? Sim. Nós podemos salvar os nossos arquivos não só como documento do Word, que ele salva sempre por padrão DocX, né, que são as versões de 2007 para cá. A outra função também é salvar como arquivos PDF. O que são arquivos PDF, professor William? Então, professor, o arquivo PDF, na verdade, é um formato, né, é uma extensão de um arquivo a qual o usuário pode levar, pode enviar esses arquivos para qualquer lugar sem que ele perca as suas configurações padrão. Como a professora estava explicando, quando você formata um documento no Word e você salva numa máquina e você abre em outra máquina, ele vai adotar as configurações relacionadas àquele equipamento. Então isso pode fazer com que a formatação que você fez de forma correta, de forma do jeito que você queria, quando você abre em outro computador, ele vai alterar isso daí, vai danificar aquela formatação. Quando você converte para um padrão PDF, é um padrão congelado. Ele vai pegar o teu documento e vai transformar como se fosse uma figura. Ou seja, a pessoa não pode alterar o que está ali. E aí você pode abrir em qualquer outro computador, tá? E você pode enviar isso em formato PDF mesmo, ou você pode compactar esse arquivo ou um conjunto de arquivos para poder estar enviando também, tá? Então, isso seria PDF, professora. Muito bem. Voltamos aqui para o nosso Word. Eu vou explicar para vocês agora as funções que ficam no teclado que a gente utiliza bastante quando vai digitar um texto. Então, são as teclas Insert, Home, Page Up, Page Down, Delete e End. Para que serve cada uma delas? Eu vou falar bem rapidamente com vocês sobre isso. Professor William, alguma consideração Na até verdade, o momento? só atendendo pedidos aqui, pediram para a senhora refazer aquela questão do Hand rapidinho. Ah, do Hand. Tá ok. Tá, só Então eu vou apagar aqui o texto, vou selecionar ele todo, dar um Ctrl T e vou deletar, pessoal. Dei o Ctrl T, deletei todo o meu texto, certo? Vou diminuir aqui a exibição para que vocês vejam melhor. 75%. Então aqui está a minha página. Tá, aí está a página. Vou aplicar o nosso código. Igual, hand, abre parênteses. Eu quero, sei lá, se vocês quiserem um texto bem grande, eu quero um texto com 10 parágrafos. Coloca o número 10 na frente e depois a quantidade de frases que ele tem, que vocês querem que ele tenha. Então eu vou colocar aqui a mesma quantidade que eu coloquei anteriormente, 4 parágrafos, vírgula e a quantidade de frases que eu quero que ele tenha. Então eu quero 4 parágrafos com 2 frases, cada um. Fecha os parênteses. Vou aumentar só um pouquinho. Ó. Igual, hand, sem espaço. Abre e fecha parênteses, 4,2. O 4 significa a quantidade de parágrafos e o 2 significa a quantidade de frases que vai ter em cada parágrafo. Deu Enter, ele já cria o meu texto automaticamente, certo? Com textos de dicas sobre o Windows, ele mesmo cria isso daí. Vou dar um Ctrl T, Ctrl J, para quê? Para que mesmo Ctrl J? Justificar, certo? E aí fica todo mundo retinho, formatado, basicamente. As funções agora eu vou aumentar novamente para vocês. Vou explicar as teclas. Insert. A tecla Insert, pessoal, eu vou ativar ela aqui. Isso vocês vão encontrar em qualquer dispositivo que vocês tenham. A tecla Insert. Toda vez que você digitar a tecla Insert, voltei.
Oi. Acho que eu reiniciei o computador, pessoal. Só um pouquinho. Então, pronto, voltei. Já voltou? Consegui. É que a tecla Insert aqui, eu tive que apertar a função e não deu muito certo, acabei desligando o computador. Mas voltamos agora para o nosso editor de texto. Pronto, deixa a tecla Insert, senão vai dar bug de novo aqui. A tecla Home, vou até escrever aqui embaixo, Home, quer dizer de casa, inicial, ele volta ao início. No caso do Word, a tecla Home, digamos que você esteja, o seu cursor aqui no meio da frase, ó. Meu cursor está bem aqui em manter, olha só, está bem aqui. Eu quero que ele volte para o início da primeira linha, o início aqui da palavra temas, o início do meu parágrafo. Então, eu venho, ele está aqui em manter. Quando eu digito a tecla Home, ele vai lá. Olhem a mágica, tá? Prestem bem atenção nessa parte aí. Digitei a tecla Home, olha lá, o meu cursor voltou para o início do parágrafo. Detalhe, a tecla Home só vai para o início da linha. Então, se eu tiver aqui na última linha, ó, ao novo tema, se eu apertar a tecla Home, ele volta para aqui em alterados. Ele não vai voltar lá para o início do parágrafo, ele volta somente para o início da linha. E a mesma coisa, se eu quiser ir lá para o final da minha linha, eu utilizo a tecla End, que é de final. Eu vou digitar aqui embaixo também, End, de fim. Então, Home, início, End, fim. Eu quero para o início da linha, eu digito a tecla Home. Quero ir para o final da linha, a tecla End. Isso é muito legal também de usar. Vocês vão utilizar bastante a partir de vocês de começarem a digitar textos e tal. A tecla Page Up, ela vai subir, ó, o meu documento. Page Up, subir página. E o Page Down é descer página. Então, eu estou descendo a página, ó, lá embaixo. Agora eu estou subindo com o Page Down. Pode subir de outra maneira, com a setinha para cima, a setinha para baixo? Pode. Só que o Page Down, às vezes, seu documento é muito grande, tem várias páginas, 10, 20 páginas. Utilizando o Page Down, ele vai mais rapidamente, certo? A tecla Delete, vou colocar o cursor bem aqui, ó, ainda em temas. Pronto. O cursor está bem aqui em temas, ó. Quando eu dou a tecla Delete, ele apaga tudo que está do lado direito do cursor. Prestem bem atenção nisso aí. Tecla Delete apaga tudo que está do lado direito. Olha ele apagando a palavra estilos. Agora eu quero apagar tudo que está do lado esquerdo. Vou colocar meu cursor no final da palavra também. E vou apagar tudo que está do lado esquerdo utilizando a tecla Backspace. Backspace. Ela fica em cima da tecla Enter. Tá, pessoal? Essa é a tecla Backspace. Quebra de página é uma outra coisa que a gente também utiliza bastante. Então, eu estou na minha página 1. Vou diminuir aqui para vocês observarem quando acontecer a mágica. Então, eu estou aqui na minha página 1. Eu terminei, não quero mais digitar nada nessa página. Quero passar já para uma nova página. Eu digito o atalho Ctrl Enter. Olha, ele criou uma segunda página. Ele quebrou a minha página. Se eu quiser voltar para a página anterior, ó, o meu cursor ele vai ficar exatamente a última vez onde eu dei o Enter. Ctrl Enter. Se eu der para cá, para o outro lado, ele já vai passar para a minha segunda folha. Essa é a quebra de página, certo? Coisa importante também, criar cabeçalho e rodapé. Isso também é muito utilizado para trabalhos e relatórios. Como que eu crio ou exibo cabeçalho e rodapé? Duas maneiras muito simples. Venho aqui com o cursor lá em cima da página, no cabeçalho da página. Quando eu dou um clique duplo, rápido, clique, clique, ele aparece já o meu cabeçalho. Tudo que eu escrever aqui, IFRO, Zona Norte, tudo que eu escrever vai ficar em todas as outras páginas do meu trabalho.
Terminei, não vou usar mais, coloco o meu cursor fora da página, dou um clique duplo e ele vai ficar meio apagado assim, ó, meio cinza. Então, todas as páginas que eu for criando, ele vai aparecer lá em cima para mim. A mesma coisa, o rodapé. Então, eu venho aqui embaixo, rodapé é o quê? É embaixo. Cabeçalho é em cima, na cabeça do texto. Então, eu clico aqui, 2 cliques também embaixo do meu rodapé, clique, clique, e aí eu criei aqui o rodapé. Geralmente, a gente coloca aqui o endereço ou a data. Então, nós estamos no mês de agosto 2016. Vou centralizar aqui o meu agosto 2016 e dou 2 cliques aqui fora. Clique, clique, ficou lá fora. Certo, pessoal? Para encerrar essa parte de funcionalidades do Word, só algumas coisas que são muito utilizadas. Negrito, sublinhado, itálico. Isso aqui também é muito utilizado, que fica aqui na guia de página inicial. Atalhos para negrito, Ctrl N. Não precisa você selecionar a palavra. Ó, o meu cursor está aqui no meio da palavra você. Quando eu der o Ctrl N, ele já fica, ó, em negrito. Tá vendo? Não precisa selecionar. Basta que o cursor esteja no meio da palavra. Ó. Ctrl N, fica negrito. Mesma coisa para itálico. Coloquei o cursor no meio da palavra digitar. Ctrl I, ficou itálico. Não é lindo, pessoal? É ótimo, né? Tecnologia é uma maravilha. Só basta usar a favor de vocês. Palavra-chave, aqui, ó. Palavra-chave. Eu quero que ela fique sublinhada. Coloco o cursor no meio da palavra, Ctrl S. Ela ficou sublinhada, certo? Atalho para salvar, pessoal. Muito importante, não é Ctrl S. Viram que eu usei aqui o Ctrl S agorinha para sublinhar. O atalho para salvar seus arquivos é o Ctrl B. Aí sim eu salvar arquivos, atalho para salvar os arquivos, certo? Então, professor, vamos lá para a nossa atividade de sala. Concluímos aqui o editor de texto. Claro, tem muitas outras funcionalidades para vocês. Eu disponibilizei alguns materiais complementares de atalhos também para que vocês utilizem. Espero que consigam acesso aí, ou impresso, ou pelo sistema, mas que vocês tenham esse conhecimento. Então vamos para a nossa atividade de sala. Alguma resposta aí, professor? Bastante, da questão número 1, ela pediu que não se trata de opção de alinhamento e tabulação de parágrafos. Essa tá bem fácil, acabei de falar, né? Tem alguma resposta aí, professor? Temos, os alunos da professora Josileide, lá de Paraná. Ah, né? legal. O César, o Júlio César, GCL, Ana, Thalita, Layara, Edu, Joyce, né? Todo mundo. A professora colocou aqui grupo Dona Benta, né? Eu não sei se é o nome do grupo, né? Acredito que sim. Mas eles responderam letra E. Letra, né? E. Muito letra bem. E. Decimal. Essa é a única que não se trata de uma opção de tabulação. Nós temos o alinhamento à direita, o centralizado, o esquerdo e o justificado. A única que não corresponde é decimal. Parabéns aí aos alunos de Ji-Paraná. Temos também, professor, desculpa te cortar. Pode falar. Os alunos da professora Ione, lá da região de Ariquemes, lugar em Bom Futuro, né? O aluno Gabriel também disse a letra E. Muito bem. Todo mundo acertando, todo mundo prestando atenção na aula, hein? Muito bem isso daí. Vamos para a questão número 2. Quando o item for selecionado e deseja-se excluí-lo permanentemente do sistema, quais são as teclas que devem ser pressionadas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo? Temos resposta no chat, professor? Temos, e eu vou falar para a senhora que os alunos estavam prestando atenção, sabia, professora? Que legal. Porque todos eles responderam Shift Delete. Shift Delete. Parabéns para todo mundo aí. Então, toda vez que eu quiser excluir definitivamente do meu computador ou do meu tablet, qualquer outro dispositivo, a tecla Shift Delete é a que vai apagar o... Deixa eu colocar aqui nas minhas respostas. Isso. Shift Delete vai apagar
o seu arquivo, a sua pasta, música, imagem, qualquer tipo de arquivo ele vai apagar definitivamente do computador. Não vai para a lixeira, ele vai para a terra do além. Né, professor? Que a gente nunca sabe para onde ele vai. Vai para o além, para algum lugar. Só para complementar, os alunos do professor José Luiz Soares, lá de Paraná, também respondeu. Shift Delete. E um na letra E, na questão 1 também. Da questão 1. Questão número 3, vamos lá. Descreva a função de um banco de dados. Essa já era uma questão um pouco mais técnica, né? Que tinha aí que ler um pouquinho mais. E aí, professor? Temos lá de Paraná também o aluno da professora Josileide e o aluno Aparecido. Ele respondeu de uma forma simplificada assim, ó. São coleções de dados interligados entre si e organizados para fornecer informações. Exatamente. Muito bem. Parabéns. Está corretíssima a sua resposta. Então, o banco de dados é justamente para isso, né? Ele serve para armazenar dados. Então, eles são interligados entre si. Por quê? Porque eu quero a informação, eu busco um CPF da pessoa. Esse CPF, ele está ligado ao nome, ao endereço, à idade, à profissão. Por isso que esses dados precisam estar interligados para o seu banco de dados poder consultar, certo? Mais alguma sobre a questão número 3, professor? Alguma contribuição? Da 3, tem. Isso. Da professora Juliana, lá de Nova Colina também, na região de Paraná, diz o seguinte: agrupa informações de um mesmo assunto, possibilitando o armazenamento de dados de modo digital. Exatamente. Então, como eu falei, nós temos os arquivos físicos, não dá para deixar de tê-los também, mas aí nós temos uma segunda forma de armazenar, que é dentro do banco de dados. E para que tenha segurança, precisamos do sistema que gerencia esses dados, certo? Por isso que chama o SGBD. Vamos para a nossa próxima questão, número 4. Qual é o principal protocolo de envio e recebimento de dados da internet? Essa também estava bem fácil, né, professor? O pessoal lá de Nova Colina né, lá na região de Paraná, a professora Juliana, parabéns a todos os professores. Os alunos dela responderam lá, TCP/IP. TCP/IP, muito bem, que é um conjunto de protocolos, é o protocolo principal, né, da internet, como a pergunta mesmo dizia. É ele que vai transmitir essas informações, essa comunicação através da internet. Mais alguma contribuição, professor? Da questão 4? Isso. Estão tantas as respostas aqui que legal. O negócio tá, né? Mas vamos passar para 5, professora? Vamos passar para 5, então. A questão 5 perguntava o seguinte: para quais funções o Windows Explorer é utilizado? Mas só recapitulando aí uma dica que eu dei para vocês na hora que eu fui começar a falar do Windows Explorer. Não confundam o Windows Explorer com Internet Explorer, certo? Esse Internet Explorer é um navegador. É um navegador. E o Windows Explorer é esse outro aí que eu perguntei para vocês. Então, quero ver a resposta aí de vocês. Só me corrigindo, né? Eu falei a respeito da Dona Benta aquela hora, eu não sabia o que era. Agora eu descobri que a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dona Benta, lá no distrito Nova Riachuelo de Rondônia, que tem o aluno Eduardo, que respondeu a 5ª questão, professora. Ele diz o seguinte: para copiar, excluir, organização, movimentação e todas as atividades de gerenciamento dos arquivos. Muito bem. Como é o nome dele? Eduardo. Parabéns, Eduardo. Muito bem respondida, muito bem explicada a sua questão, a sua resposta, né? Utilizado exatamente para isso. Copiar, excluir, movimentar os arquivos, criar, né? Que eu não falei isso. Criar arquivos e ele é muito fundamental para utilização dentro do Windows. Gente, é muito, muito mesmo importante que vocês, assim que vocês puderem acessar, teve uma brechinha, conseguiu acessar da casa de alguém, de um amigo, de um colega, de um parente, pratiquem essas nossas aulas que a gente está tendo aqui durante a semana, tá ok? Bom, finalizando nossa aula de hoje, né, professor?
Poxa, vou falar um pouco da atividade de percurso e já tirar alguma dúvida aí dos professores que surgiram. Pessoal, essa data aqui, ó, 5/8 até 18/8, não se preocupem, pois devido a alguns problemas que nós tivemos lá no sistema, elas serão prorrogadas, tá ok? Prorrogadas. Para os polos que não possuem computadores ou que ainda não conseguiram acessar o AVA, a coordenação vai verificar, mas em princípio as atividades serão impressas e o aluno fará aí na sua escola, tá ok? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Professor William, tenho que me despedir de você. Nossa terceira aula está terminando. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula de hoje, que foi bem técnica, bem legal. Na próxima aula vamos continuar aí, vamos falar de Excel. Olha que maravilha, certo? Vamos falar de Excel. Não percam, não faltem as aulas, nem durante a semana e nem aqui o nosso curso na sexta-feira, tá ok? Professor William, até a próxima aula. Até, né? Queria mandar um abraço para todos os professores, todos os distritos, todos os municípios, todas as escolas aí que tiveram com a gente, tiveram participando do chat, mandaram as suas dúvidas, mandaram a dúvida dos alunos, né? Interagiram com os alunos. Então, um abraço. Na próxima aula estamos aqui, né? E vamos participar porque Excel é muito show. É o aplicativo que eu amo de paixão. Então... Adoro Excel, é uma ferramenta muito interessante. Tudo que a gente faz no Word, dá para fazer no Excel. Tudo que faz no Excel, dá para fazer no Word. Vocês vão entender ainda sobre isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, pessoal.